quero que você pegue, por favor, a palavra de Deus. Pegue o Evangelho, pegue o livro santo e abra comigo na carta aos Hebreus. Novo Testamento, carta aos Hebreus. Essa carta ela fica ali mais para o final. Se você vai passando ali as cartas de Paulo, a carta de Tiago, aí você vai chegar nesta carta aos Hebreus. É uma carta que os teólogos consideram de autor desconhecido. Não sabemos exatamente quem escreveu. Há uma corrente teológica que acredita que seja Paulo. É muito provável, sim, que seja Paulo, inclusive pelo estilo literário da carta. Mas não sabemos quem foi. O que sabemos é que quem escreveu essa carta foi muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 24. Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vou ler outra vez. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Agora eu leio e a igreja vai repetir em seguida, em bom tom e alta voz. Vamos lá? E a Jesus. Que bonito. Mas você consegue fazer melhor, não consegue? Vamos melhorar ainda mais? E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Quem crê que Deus vai falar conosco nesta manhã? Você veio aqui com o teu coração aberto para receber a palavra de Deus? Amém? Então desocupe as mãos, deixe a Bíblia aberta no assento e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, igreja, abra a tua boca e diga bem alto: glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, recebe os aplausos, o louvor e a adoração da tua igreja. Não só o povo aqui em João Pessoa, na Paraíba, mas onde estiver alguém te aplaudindo e te glorificando, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, o homem nada tem para dizer, vem o Senhor agora, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro, e que a tua palavra, Senhor, agora vá e produza resultado para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. O escritor da carta aos Hebreus fala de Jesus como mediador de uma nova aliança. Sabemos que duas alianças foram feitas por Deus. Inclusive, a tua Bíblia é dividida em duas partes. Quais são as duas partes que dividem a Bíblia? Antigo Testamento e Novo Testamento. E esse termo testamento é o mesmo que aliança. Então a Bíblia é dividida em duas partes: antiga aliança e nova aliança. E a nova aliança foi firmada através do sacrifício de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, uma nova aliança foi feita. Mas o escritor da carta aos Hebreus também fala do sangue de Abel. E ele diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Agora, esta parte do versículo é que me chama a atenção. É quando o escritor diz que o sangue fala.
O sangue fala. Você sabia que o sangue tem voz? E que o sangue fala? Pastor, eu nunca ouvi falar em voz do sangue. Pois fique sabendo que sim, o sangue tem voz. E o sangue fala. Agora, o que o sangue fala? É isso aí que a gente vai descobrir hoje. Porque aqui está dizendo que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, é o sangue da aspersão e que fala melhor do que o de Abel. Então, para a gente começar a entender essa mensagem, eu preciso te contar essa história do Abel. E essa história do Abel não é lenda, não é fábula. Tanto é que é uma história verdadeira que Jesus citou o nome do Abel numa certa ocasião. Mas eu quero ir com você lá no Antigo Testamento, lá no início de tudo, lá no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo 4, nós temos o relato aqui da história curta desse homem chamado Abel, curtíssima. Em poucos versículos, a Bíblia fala do Abel do início ao final da sua vida. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, que foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Muito bem, vamos parar aqui. A gente sabe que esse termo conheceu Adão a Eva, é conhecer no sentido de coabitar, né? Eles já se conheciam, Deus já tinha tirado a Eva de dentro do Adão através de uma de suas costelas, Deus formou a mulher e trouxe ao homem. Foi ali que ele ficou conhecendo no sentido de, oi, tudo bem, quem é você? Quando a Bíblia diz aqui que conheceu Adão a Eva, sua mulher, é no sentido de que eles coabitaram. Nunca foi a ideia de Deus ficar fazendo o homem do pó da terra e tirando costela de homem para fazer mulher para o resto da vida. Nunca foi essa a ideia. Deus fez o primeiro homem do pó da terra. Deus fez a primeira mulher tirando uma costela do homem. Mas é claro que o resto da humanidade não seria feito assim. Tanto é que Deus fez o corpo do homem e da mulher já para se reproduzir, usando os órgãos que Deus criou para isso. Então, não há nada de errado nisso. Tem gente que tem uma visão tão fechada disso, que pensa que Deus criou o homem e a mulher e depois chamou o diabo para criar o sexo. Não. Deus já tinha esse pensamento. Eles vão procriar. Eles vão encher a terra, eles vão povoar a terra. Só que quando a Bíblia fala do Adão e da Eva tendo filhos, você tem que já se lembrar de um detalhe importante. Onde é que Adão e Eva vão ter filhos? Dentro do paraíso ou fora dele? Já vão ter os filhos fora do paraíso. Eu acho que o sonho da vida do Caim, o sonho da vida do Abel, era ter nascido um pouco antes, né? Se eles tivessem nascido um pouco antes, eles teriam conhecido o paraíso. Mas não, eles já nasceram fora. E por terem nascido fora do paraíso, eles passaram a vida inteira ouvindo os pais contando como aquele lugar era maravilhoso, como aquele lugar era lindo, como viver ali era bom. E eles diziam, então se é tão bom, me leve para lá, eu quero conhecer, eu quero morar lá. E aí eles diziam, não, meu filho, infelizmente você nunca vai poder entrar lá. Mas o que eu fiz? Não, meu filho, você não fez nada, mas eu e tua mãe, nós pecamos contra Deus. E Deus nos expulsou de lá, não dá para voltar. Isso causava tristeza no coração daqueles dois meninos, porque eles pensavam, quem pecou foi meu pai, quem pecou foi minha mãe, e eu é que não posso entrar no paraíso. Ah, mas se eu fizer algo que agrade a Deus, quem sabe Deus não me põe lá? Foi aí que a palavra diz que Caim decidiu se tornar lavrador da terra. O que Caim pensou?
O meu pai era lavrador da terra lá no jardim de Deus. Meu pai era quem cuidava das plantas, então se eu for para lá, eu vou precisar saber fazer o que o meu pai fazia. Eu tenho que me preparar. Então eu vou me tornar lavrador da terra. E tão bom que quem sabe Deus se agrade de mim e me ponha lá. O Abel pensou a mesma coisa. Quem cuidava dos bichos lá no jardim? Era meu pai. Então eu vou cuidar dos bichos aqui, vou cuidar tão bem que quem sabe Deus não olhe para mim e diga: Abel, estou precisando de alguém como você no paraíso, e me chama para ficar lá. Os dois tinham essa ideia, os dois tinham esse sonho. E um dia eles pensaram: a gente precisa fazer algo para chamar a atenção de Deus, algo para agradar a Deus. Aí decidiram fazer uma oferta. A palavra diz que o Caim vai dar como oferta para Deus dos frutos da terra que ele colhia. E Abel, que era pastor de ovelhas, vai dar como oferta dos animais que ele criava. Só que um deles agradou a Deus e o outro não. E foi aí que o problema aconteceu. Quando Abel agradou a Deus e Caim não agradou, a palavra diz que o Caim ficou tão transtornado, tão irado, que descaiu-lhe o seu semblante. Sabe quando a pessoa fica tão abalada emocionalmente que a sua face muda, o seu semblante muda? Quem já viu alguém ficar desse jeito? Pois é. O Caim ficou com um semblante assim transtornado. E Deus tentou consolá-lo dizendo o seguinte aqui, olha, capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Deus deu um conselho para Caim: tenta outra vez. Você fez uma vez e deu errado, tenta de novo. O que você errou? Conserta e faça direito, que você vai ser aceito. E olha, cuidado, hein? Não dê brecha para o pecado, porque o pecado está à porta. Avise alguém do lado, diga: cuidado, porque o pecado está à porta. Hein? O pecado está mais perto de você do que você imagina. Você não pode abrir a porta para o pecado, não. Ele jaz à porta. Deus alertou o Caim, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus já conhecia o que estava por vir. Mas o Caim não aceitou os conselhos dados por Deus e abrigou no seu coração aquele sentimento de tristeza, de inveja. E tomado por esse sentimento, diz a palavra aqui no versículo 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É o primeiro homicídio da terra. Eu fico pensando como é que o Caim fez para matar o Abel, né? Fico imaginando o Caim chamando o Abel e dizendo assim: meu irmão, eu queria te mostrar a minha plantação lá na horta. Vem comigo aqui que você vai ver que coisa linda que está nascendo. E o Abel, coitado, inocente, coração bom, pensando assim: meu irmão gosta de mim, né? Ele quer me mostrar a colheita dele. Vamos, mano, vamos lá, me mostra. Aí foi. Enquanto o Abel está lá olhando: ô Caim, cadê você? Ele aparece por trás e dá um golpe fatal. E o Abel agonizando, olhando para o Caim sem acreditar que foi morto pelo próprio irmão. Depois de matar o Abel, o Caim simplesmente vira as costas e vai embora. Sabe alguém que mata e larga o cadáver lá e vai tranquilo para casa, como se nada tivesse acontecido? Às vezes a gente vê crimes assim acontecendo, onde o bandido mata e não se dá o trabalho nem de fugir, porque para ele tirar a vida de alguém é normal. A palavra diz que Caim matou Abel e foi embora, e aí Deus, que viu tudo, que sabe de tudo, vai falar com o Caim. Olha o que Deus diz para ele, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deixa eu parar aqui para te fazer a seguinte reflexão. Deus viu Caim matando Abel, sim ou não? Deus sabe onde está o cadáver do Abel, sim ou não? Por que Deus está perguntando? Caim, onde está Abel, teu irmão?
Pelo mesmo motivo que Deus, que estava vendo Adão e a Eva escondidos atrás da moita depois de comerem o fruto proibido, Deus ficou lá no jardim falando: Adão, onde estás? Cadê você, Adão? Apareça! E Deus estava vendo. Mas por que Deus fez isso? Para dar a Adão a oportunidade de sair de trás daquela moita, cair de joelhos lá no jardim e dizer: Deus, eu estou aqui, eu pequei, eu fiz o que não devia, mas eu me arrependo, me perdoa. Adão fez isso quando pecou? Não. Deus está dando a mesma oportunidade para Caim. Deus está dizendo: Caim, onde é que está o Abel, teu irmão, hein? Era a oportunidade do Caim confessar para Deus e dizer: Deus, já que o Senhor está tocando no nome do Abel, deixa eu confessar aqui o meu pecado. Quando eu vi que o Abel foi aceito e eu não, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com muita inveja. Ah, Deus, eu perdi a cabeça, eu matei meu irmão, ele está um cadáver lá, sangue derramado, coisa horrível. Me perdoa, Deus. Só que Caim também não fez isso. E muitas pessoas também não fazem isso. O ser humano peca, e ao invés de confessar o pecado para Deus, se arrepender, pedir perdão, mudar de vida, muitas pessoas preferem ocultar o seu pecado, esconder de Deus, como se fosse possível, e não é possível esconder nada de Deus, porque Ele vê tudo. Eu quero te mostrar Provérbios capítulo 28, versículo 13, e te fazer um alerta: se você está escondendo pecados, pode parar de perder o seu tempo, pode parar de esconder e confesse para Deus. Confesse para Deus a tua falha, porque Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. A pessoa que encobre o pecado, ela nunca vai para frente na vida. Nada nunca vai dar certo para ela. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vem comigo agora para o Novo Testamento. Olha aqui na carta escrita pelo apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Primeira carta de João está bem no final da Bíblia, lá quase perto do Apocalipse. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh glória! Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ninguém aqui perca o tempo em dizer que não tem pecado, porque tem. E ninguém aqui queira esconder de Deus. Eu não estou dizendo para você vir para mim me contar o teu pecado, nem pegar o microfone aqui e dizer para a igreja inteira. Não, mas eu estou dizendo que você precisa hoje, diante de Deus. Hoje, que inclusive é Santa Ceia, antes de participar da ceia, nós vamos fazer uma oração para isso. E você vai confessar teus pecados. Porque Deus falou com Caim: Caim, cadê o Abel, hein? Você quer ver a resposta que o Caim deu para Deus? Vá de volta lá em Gênesis 4. Olha aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Como diria tua mãe, mal criado. Tua mãe dizia isso? Tua avó? E se a resposta de se dar a Deus? Não sei, sou eu guardador do meu irmão. Cara de pau, sabe sim. Porque ele matou e deixou o cadáver lá. Ele sabe exatamente onde está. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força, fugitivo e errante serás na terra.
Está vendo como Deus sabia? O Caim não contou nada, mas Deus falou tudo o que aconteceu. Deus sabia. Deus estava só dando a oportunidade dele confessar, e ele desperdiçou. Só que uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o que Deus falou para Caim. Ô Caim, a voz do sangue. Passa um traço aí, por favor, no versículo 10. A voz do sangue. A voz do sangue do teu irmão está clamando desde a terra. Então existe sim uma voz do sangue. E no caso de Abel, a voz do sangue de Abel clama pelo quê? O que você acha que a voz do sangue de Abel clamava? Por justiça, por vingança, porque ele, sem ter feito nada, foi morto de forma violenta e injusta. Então o sangue, minha gente, de Abel clama por justiça, clama por vingança. Só que voltando lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24, o escritor da carta, falando do sacrifício de Jesus, ele diz que a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clama por vingança. O sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue precioso de Jesus clama por perdão. O sangue de Jesus clama por graça, por misericórdia, por reconciliação. Vamos aplaudir a este sangue precioso. Oh, glória! Deixa eu te mostrar agora a voz do sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus clama? Vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. O sangue fala de redenção. Primeira coisa que a voz do sangue de Jesus fala é disso, é de redenção. Porque ele pagou o preço por nós. O preço que eu tinha que pagar e não podia. O preço que você teria que pagar e também não podia. Foi pago através do sangue de Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O escritor desta carta, que é o apóstolo Pedro, ele faz aqui uma explicação dizendo que todos nós fomos resgatados. E aí você tem na cabeça a ideia de um sequestro. O sequestrador, ele se apodera da vida de alguém, e ele exige um preço para devolver esta pessoa, não é isso? O diabo é o maior sequestrador de todos. O diabo, através do pecado, sequestrou toda a humanidade para ele. Ele se sente dono das almas. Ele se sente dono das pessoas. Só que aí Deus, que é o verdadeiro dono de todo mundo, olhou para o diabo e falou assim: você, através do pecado deles, os aprisionou, né? Eles estão no teu cativeiro, né, diabo? Porque todo mundo é pecador, então todo mundo está no cativeiro do diabo. Mas Deus olhou para mim e para você, que estávamos no cativeiro do pecado, estávamos no cativeiro do diabo, e Deus falou assim: eu quero resgatar. Você não valia nada, mas Deus achou que você valia. Eu valia. Para Deus sim, para o mundo a gente não é ninguém, mas para Deus nós somos tão valiosos que Deus falou assim: eu pago o resgate. E o diabo falou assim: ah, mas eu vou cobrar caro, hein? Eu vou cobrar caro. Eu quero mais do que todo o ouro desse mundo, eu quero mais do que toda a prata desse mundo, eu quero mais do que todos os diamantes deste mundo, eu quero mais do que todas as riquezas desse mundo, eu quero sangue. E Deus falou: eu te dou.
pelo resgate da alma desta pessoa, eu vou pagar com o preço de sangue, e não vou dar qualquer sangue não, eu não vou dar sangue de bode, eu não vou dar sangue de galinha, eu não vou dar sangue de porco, eu vou dar o sangue precioso do meu Filho Jesus Cristo. Você foi comprado, você foi resgatado, você já não está mais sobre o domínio do Satanás, você agora está nas mãos dele, porque ele pagou com o sangue precioso de Cristo. Diga: eu fui resgatado com esse sangue precioso. Aleluia. Então o sangue fala de redenção. Toda vez que você participar da ceia, toda vez que você pegar o cálice da ceia, eu quero que você se lembre disso. Não foi prata, não foi ouro, não foi dinheiro, foi sangue. O preço que Deus pagou pelo meu resgate. Quando o diabo quiser você de volta com ele, lembre disso, diga: não, diabo, eu não vou mais ficar nas tuas garras não, porque eu já fui resgatado, o preço já foi pago e eu agora sou de Jesus. A voz do sangue de Cristo fala mais o quê? Fala de reconciliação. Carta aos Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que na época que Jesus estava na terra, no Novo Testamento, quando existia o templo de Jerusalém, havia uma parede dividindo o átrio dos gentios e o átrio dos judeus. O templo, ele não era livre para todo mundo circular. Tinha um espaço que os estrangeiros podiam ficar. E aí tinha uma parede que separava o átrio dos estrangeiros, que são os gentios, do átrio dos judeus. E o negócio era tão sério que tinha uma placa dizendo lá que se um gentil, se um estrangeiro ousasse cruzar aquela parede de divisão e entrasse no átrio dos judeus, seria morto imediatamente. A primeira pessoa que encontrasse um gentil no átrio dos judeus tinha o direito de matá-lo, porque ele estava violando o templo. Inclusive, essa foi uma das graves acusações que fizeram contra Paulo, quando quiseram dizer que ele havia introduzido um gentil no templo. Isso era morte para um judeu, eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Mas o que é que o sacrifício de Cristo fez? O sacrifício de Cristo uniu os dois povos em um só. Agora não tem mais essa de que esse é judeu e esse é gentil, porque pela lógica daquele povo, nós somos gentios, nós somos os estrangeiros, nós não temos o direito à salvação. Só que a palavra de Deus diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, então todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Através do sangue de Jesus, eu e você fomos reconciliados com Deus. Não há mais separação, não há mais uma parede que me afasta, que me separa, que me impede de ter acesso.
Não tem mais essa separação. A mesa da Santa Ceia é a prova disso. Quando você se achega à Santa Ceia, ali Cristo está recebendo a todos. Onde o ódio criou paredes, muros, o amor de Cristo criou pontes que unem, que aproximam, que reconciliam. É isso que o sangue fala. O sangue de Jesus fala de redenção, o sangue de Jesus fala de reconciliação, mas deixa eu te mostrar outra coisa aqui. O sangue de Jesus fala de vitória. Vitória contra quem, pastor? Vitória contra o diabo, vitória contra o pecado, vitória contra tudo aquilo que se opõe a nós. Você deve considerar que, quando Jesus morreu, quem olhava para ele ali na cruz, via um homem derrotado. Quem olhava para ele na cruz daquele jeito, todo machucado, todo ensanguentado, dizia, poxa, pregou tão bonito, né? Vai acabar desse jeito. Fez tantos milagres, ajudou tanta gente, parecia ser um revolucionário, teve gente que achou até que ele ia ser rei. Acabar desse jeito, coitado. Quem olhava para Jesus na cruz, via ali um homem derrotado, um homem vencido. Só que quando Jesus foi colocado no sepulcro e o seu corpo foi guardado ali, diz a palavra que no domingo pela manhã a pedra do sepulcro se moveu e Jesus saiu vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então o sangue de Cristo é a nossa vitória. Nós vencemos pelo sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha só o que diz a palavra aqui na parte A do versículo. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Pelo sangue de Cristo, você tem vitória. O que aconteceu com o sangue de Abel? O sangue de Abel foi a marca da derrota. A marca da derrota, porque aquele sangue derramado ali é a prova de que o pecado venceu o homem. É a prova, porque por causa de uma coisa tão simples, um irmão matou o outro. Aquele sangue derramado ali é a prova da derrota humana para o pecado. De fato, o pecado venceu o homem. Mas o sangue de Jesus é a prova da vitória contra o mal, é a prova da vitória contra o pecado, é a prova da vitória contra o diabo. E é graças a esse sangue que eu me considero um vitorioso. E você deve se considerar um vitorioso, uma vitoriosa. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que a palavra de Deus também diz aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o diabo vier querer te acusar, quando o diabo vier tentar lhe apontar o dedo e dizer coisas ruins para você, lembre ele dessa palavra, diga, o diabo não vem me condenar não, não vem me acusar não, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, e através desse sangue eu tenho redenção, através desse sangue eu tenho reconciliação com Deus, eu tenho acesso ao Pai graças a esse sangue, e por esse sangue eu tenho vitória. Aleluia! É esse sangue que me faz vencer. Pastor, o sangue de Jesus já parou de falar ou ainda fala? Será que o sangue de Jesus se calou? Eu digo a você que até hoje o sangue de Jesus fala. Até hoje. Até hoje. Porque veja, o sangue de Abel, tantos e tantos anos depois, Jesus citou. E anos depois de Jesus, o escritor da carta aos Hebreus também citou, dizendo que aquele sangue falava até aquele momento. Imagina o sangue de Jesus fala até hoje.
O sangue humano, quando ele cai na terra, ele seca. Você já viu alguém sendo assassinado? Já chegou na cena de um crime alguma vez? Já viu um corpo caído no chão lá e o sangue? Passado um tempo, aquele sangue seca. Fica só a mancha ali, fica só a marca. Se alguém jogar água lá, talvez consiga limpar o sangue. Apesar de que a polícia tem um dispositivo que eles chegam lá e eles conseguem detectar que ali havia sangue, mesmo que alguém lavou para tentar apagar a cena do crime, né? Mas o sangue seca. O sangue de Jesus não. O sangue de Jesus é um sangue vivo. É um sangue poderoso. Cada gota do sangue de Jesus que caiu lá no Getsêmani, cada gota do sangue de Jesus que foi caindo em cada lugar que ele passou, na casa de Anás, na casa de Caifás, no Sinédrio, depois lá no pretório, lá diante de Pilatos, depois lá na Fortaleza Antônia, lá diante do Herodes, depois ele volta para Pilatos e vai ser açoitado e vai derramar muito sangue, e depois ele vai caminhando pela via dolorosa, levando a cruz e deixando um rastro de sangue, até que ele chega no Monte Calvário, onde ele é pregado e fica 6 horas lá, pingando sangue. Muito sangue foi vertido em todos esses lugares, mas eu lhe digo, nenhuma daquela gota de sangue secou. Aquele sangue ainda vive, aquele sangue ainda fala, aquele sangue ainda tem poder. Hebreus capítulo 7, versículo 25, por favor, leia para a gente encerrar. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quer dizer que o sangue de Jesus ainda pode salvar. Tantos anos depois, esse sangue ainda salva. Toda a igreja, por favor, fique de pé. Agora, quem o sangue de Jesus vai salvar? Todos aqueles que se achegam a Ele. A pessoa que quer salvação, ela precisa se achegar a Jesus. Porque pelo teu sangue, você não vai ter salvação. Ainda que você diga, mas eu dei meu sangue na terra para fazer as coisas certas. Sabe essa expressão, dei o sangue? Me esforcei, me sacrifiquei. Me esforcei para fazer tudo certo, me esforcei para ser um bom homem, me esforcei para ser um bom cidadão, me esforcei para ser um bom pai de família, me esforcei para fazer as coisas direito, mas não vai adiantar nada. Porque o teu sangue já está contaminado com pecado desde que você nasceu. Você já herdou isso do Adão. Você só precisava de tempo para aprender a praticar o pecado. Aí você foi crescendo, chegou na juventude. Aí você começou a saber o que era certo e o que era errado e começou a escolher o que é errado. De lá para cá você se tornou esse grande pecador que você é hoje. E a verdade é, você vai continuar sendo um grande pecador e vai piorar ainda mais se você não receber o sangue puro de Jesus. Que é o único sangue puro que existe. Se há alguém aqui nesta manhã de domingo que ainda não recebeu o sacrifício de Jesus, o sangue redentor de Cristo que pode te purificar de todo pecado. Se há em nós aqui, em nosso meio, alguém que ainda não é salvo, hoje Deus está lhe dando a oportunidade da salvação. Você quer entregar a sua vida a Cristo? Quer receber a Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador? Quem quer, levante a sua mão bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, pastor, quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Se tem alguém, levante a mão agora. Não desperdice a oportunidade da salvação. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Só que eu me afastei do Evangelho. Saí da igreja, saí da casa do Pai. Eu estou aqui nesta manhã e eu quero me entregar de volta a Jesus, me reconciliar com Ele, voltar para os caminhos dEle. Tem alguém aqui que se afastou e quer voltar e quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão se tem alguém desse jeito. Deixa eu falar com você que está me ouvindo à distância pela rádio, pelo Spotify, me assistindo pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, ou pela televisão.
Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, faça essa oração comigo. Coloque a mão sobre o teu coração. E se for possível, talvez você está me assistindo na tua casa, num lugar que você pode se ajoelhar, dobra o teu joelho, aí onde você estiver. Faça isso para entregar a tua vida para Jesus. Pastor, onde eu estou não dá para ajoelhar, mas eu posso fazer a oração. Então faça. Eu vou pedir que toda a igreja estenda a mão na direção do altar. Interceda pelas pessoas que Jesus está salvando à distância. E aí você, onde estiver agora, você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, você pode estar num transporte público, você pode estar num presídio, num hospital, não sei onde você está. Mas o sangue de Jesus vai te cobrir agora. Você vai receber agora a salvação que só Jesus pode lhe dar. Com a mão sobre o coração, ore dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e compreendi que eu não posso viver nem mais um minuto longe da tua presença. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Escreva meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora. Pai querido e Deus amado, eu não faço ideia de quantas pessoas estão sendo alcançadas agora através desta palavra, mas onde estiver alguém ouvindo pela rádio, ou ouvindo pelo Spotify, ou assistindo pelo YouTube, pela televisão, onde alguém estiver sendo alcançado por esta mensagem, que o teu sangue precioso alcance essa vida agora, e cubra esse homem e essa mulher, e apague esta multidão de pecados que essa pessoa cometeu. Que a partir de hoje, que a partir de agora, uma nova história comece na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Parabéns. Fique firme na fé. Que Deus te abençoe.